Olá, advogados! Você já parou para analisar a sua base de clientes para identificar qual é o perfil que gera mais negócio para o teu escritório? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você já analisou se tem algum perfil que quando entra em contato com você, você já sabe que aquela pessoa vai fechar? Por uma pergunta que ela fez, por um problema que ela tenha, mas aquela pessoa você tem certeza que vai fechar negócio com você. Você já parou para analisar isso? É exatamente sobre isso que a gente vai abordar hoje, te trazendo algumas dicas de como identificar quem é a pessoa que vai fechar com você e se isso realmente faz diferença dentro do seu escritório de advocacia. Além disso, nós falamos também sobre vendedores, né? Sobre os atendentes, aquelas pessoas que vão atender essas pessoas que vêm até o escritório. Será que essa pessoa ela precisa ser muito vendedora ou será que ela precisa ser mais empática? Sangue no olho ou buscar entender melhor do problema do cliente e ser mais acolhedora? É sobre esse perfil que a gente fala hoje no nosso vídeo. E se você quer tirar essas dúvidas e saber mais das dicas que a gente trouxe para você, continue assistindo o nosso corte do TreeMindCast. Vamos entrar no último bloco para a gente falar aqui sobre como vender mais na advocacia, só que de uma maneira um pouquinho diferente aqui. Eu queria puxar para essa pergunta é bem interessante, porque assim, que tipo de cliente gera mais negócio, né? E quando eu falo isso, eu penso assim, né? Puxa, será que tem comportamento comum? Será que tem padrões e variações? E vocês têm uma baita experiência lá para poder compartilhar um pouquinho, né? Que tipo de cliente que fecha negócio? É aquele que, sei lá, ele fecha a videoconferência, ele marca, faz uma ligação de 30 minutos, ou, puta, quando ele faz ligação a partir de cima de 30 minutos, ele fecha essa questão da coerência. Ou quando ele tem dinheiro, eu já brinquei várias vezes, o nosso melhor cliente é aquele que tem dinheiro. Mas a gente já se deparou com várias situações que o cliente fechava, era aquele cara que você falava, a gente tem até hoje, até usa isso aqui, depois o Ju pode falar, morno, frio e quente. E aí depois eu vi alguns relatórios que, tipo, os clientes que estavam fechando eram os clientes mornos, às vezes frio, pintavam os frios. A gente abandonou essa metodologia porque a gente não estava acertando, né? Porque a gente não tinha dado bastante. A gente também. A gente também não. Por isso que o critério foi ficando mais simplificado, assim, o cara quer dedicar tempo, faz a videoconferência com ele, sabe? E trata ele como se ele fosse fechar. Mas como é que é lá? Como é que é esse padrão, essa variação? O cliente continua, o cliente é o mesmo? Dá para identificar um perfil? Pergunta difícil. Olha, em perfil eu não sei. Eu sei que em origem, indicação de longe, a taxa de conversão é mais alta. Mas em perfil, cara, eu não achei ainda um padrão. O que eu tenho visto ultimamente é o cara que é o negócio do tempo. É o cara que tem interesse. Ele tem interesse em contar o que aconteceu. O cara que chega falando qual que é o preço, perguntando, ele normalmente não é um cliente que vai fechar. O cara que ele quer contar a dor, ele quer desabafar, esse cliente ele tem muito mais chance de fechar do que o outro cliente que só está preocupado com o preço, porque ele quer conversar. É a história da videoconferência, ele quer contar, ele quer falar da dor dele. Sim. E aí o vendedor consegue conduzir ele, e aí entra todas as técnicas de venda que a gente conhece, ele consegue conduzir o cara para resolver aquele problema. Se o foco do cara não é o problema dele, mas é o quanto ele vai pagar, normalmente ele não é a pessoa mais qualificada e é a pessoa que vai fechar. Eu acho que isso é um indicador de quanto aquela dor é importante para ele, na verdade. Exatamente. Exato. E aí ele não tá, claramente, ele não tá procurando qualidade. Ele tá procurando, tipo, quem é o primeiro que vai tapar esse buraco aqui para mim. E aí que entra o depende, porque se você é o cara que faz o preço mais barato do mercado, daí o cliente que importa para você é o que está perguntando de preço. É o que está perguntando preço. Pra gente não é. Bem legal. Nossos advogados, né, no caso. Sim, exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, baseada, e depois eu quero até falar um pouquinho sobre isso que vocês falaram, que eu acho que é legal, mas que é o vendedor, né? O vendedor / advogado, vamos colocar aqui o advogado como vendedor, né? Quanto vocês acham que ele faz diferença no processo de fechamento? Você pega um cliente bom que fecha negócio e bota com um vendedor ruim versus um vendedor bom. É um pouco meio óbvio, né, que ele faz diferença. Mas se vocês puderem trazer números, vocês tinham vários vendedores, e eu lembro de uma história, não sei quanto vocês podem compartilhar, que tinham um que se destacava. O que esses caras que são bons têm? O que você deve buscar nele, né? Ele sabe focar no cliente certo. Ele sabe filtrar desde o início que aquele cliente é o cara que não tem interesse. Então é coisa do mais melhor, mas mesmo assim, quando você qualifica, vem uma quantidade grande. Ele vai ter que fazer uma boa gestão de tempo. Ele não vai poder dar o mesmo atendimento para todos, obviamente. E ele sabe filtrar. Então, quando a pessoa entra, ele percebe que já não tem fit, a pessoa não vai fechar, ele descarta. Ele consegue gastar tempo com as pessoas certas e aí a taxa de conversão dele aumenta. A gente tem vendedor mas no que vende... feeling, né?
Eu Você conversei percebia, com assim? ele e foi no feeling. Você Eu tá conversei, eu pensando tive numa pessoa conversa- específica, eu sei Tô quem você tá pensando na pessoa pensando. específica. Especificamente nele foi no feeling. Tá. Não no feeling do nada, foi uma construção, né? Tipo, eu já Então, percebi eu já que a percebi- pessoa que começa a fazer isso não vai fechar. Ele Exatamente. identificou um padrão, então. Ele identificou um padrão. Que é esse padrão que você falou Que agora. é esse padrão do interesse. O cara começa a perguntar Tá. de preço e tal. Ele pegou e Ok. começou a focar só nas pessoas que queriam contar a história pra ele e tal. Ele Legal. focou nesse. Que legal. O resto, ele descarta, vai deixando de molho. Só né? que vendedor, o que eu tenho percebido é muita... Tem vendedor que é bom com algo e vendedor que é bom com outra coisa. A gente Sim. tem uma vendedora que é extremamente empática. Tem casos em que a empatia faz toda a diferença para fechar. Então, esse vendedor, que é o top, por exemplo, casos que exige uma empatia, ele já não tem tanta facilidade de fechar. Mas essa vendedora tem. Então, eu acho que também a Boa. gente tem que entender o perfil do vendedor e o que faz sentido para ele. Sim, Exatamente. Você não vai pegar um vendedor empático e colocar ele para trabalhar no call center. Ele não vai conseguir Ele não vai fechar nada. conseguir. Ele fala, ligar para o que você falou da TIM, ele não vai conseguir fechar. Lá tem que ser tubarão. É o cara Tem que ser fechamento de impacto. que é pá, e vai para cima, e não se abala com rejeição, com não, porque ele vai tomar rejeição em cima de rejeição. Já Sim. esse cara que faz venda de impacto não conseguiria vender uma venda de família, por exemplo. Sim. Porque a pessoa vai ter que desabafar por 1 hora, vai ter que contar a história da vida dela, que você vai chorar junto. São perfis. Mas, da tua pergunta original, faz uma diferença gigantesca. Então, a gente tem vendedor sim, que vende 30 mês e tem vendedor que vende 10. Né? Antes de passar para a Ju, eu queria perguntar para vocês, para quem tá, para ficar fácil de entender, o que vocês consideram um número, vamos colocar assim, até números que vocês têm lá que vocês podem compartilhar. A pessoa falou com 10. O que eu considero se meu vendedor está aceitável, sabe? Ou nossa, ele está acima do padrão. O que seria um padrão? Considerando que ele já passou pelo critério de tempo, já entendemos que o cara sentou na mesa e conversou. A taxa de conversão por vendedor varia do bom de 15%, do excelente para 20%. Então, Perfeito. de cada 10 conversas, ele fecha 1,5 a 2 vendas. Né? Ótimo. Pensando que esse lead já vem mais qualificado, né? Sim. Quando a gente trabalha nosso com cenário. mais, que era o anterior, aí, lógico que essa taxa de Era conversão menor. cai. É menor. Bem legal. A nossa taxa é bem parecida com a de vocês, sem essa qualificação. Legal. Então, realmente dá para perceber o quanto o nosso processo é diferente, porque o nosso não tem como fazer essa qualificação antes, porque ele precisa conversar, a gente precisa ouvir. E entra essa questão do tempo e essa questão do interesse também. Se ele vem, eu só quero prospectar clientes, mas não quer saber da estratégia, não quer, principalmente, saber que a gente vai precisar dele também, porque nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos do milagre. advogado. É ele que É a 4 mãos, a gente costuma falar aqui na empresa. Então, se ele não vem com essa mentalidade, se ele não entende isso durante a reunião, não tem como fechar com ele, porque vai dar, mesmo que ele feche, vai dar problema lá na frente. Então, isso também é uma preocupação nossa. E essa questão da conversão é exatamente isso. A gente também se preocupa. A nossa está entre 16% a 21%. E aqui a gente tem perfis bem diferentes de vendedor. A gente tem o vendedor que ele é bem mais estratégico. E o que eu percebo que é o diferencial dele? O principal diferencial desse perfil é que ele está sempre atualizado. Ele, assim, é impressionante. A gente atende advogado. E aí, o tempo todo, tem uma lei nova, tem uma coisa nova surgindo, aconteceu alguma coisa diferente. Ele sabe de todas as notícias jurídicas, mesmo ele não tendo feito faculdade de direito. Então, quando ele vai conversar com os clientes, pode ser tributário, que é um assunto muito difícil, né, de você tratar para quem não tem conhecimento. Ele sabe de imposto, entendeu? Então, qual que é o diferencial dele? Demonstra Ele segurança, procura. né? Ele conhece o produto pesquisa, dele, na verdade. ele conhece não só o que a gente está vendendo, mas ele conhece o cenário do advogado, ele conhece o dia a dia do advogado. Então, quando eu chego para você e converso com você, e você é tributário, e eu falo de impostos que uma empresa X, de um segmento X, pode pagar, você olha e fala, cara, ele sabe da minha necessidade, ele sabe do que eu enfrento aqui. E ele ainda sabe o marketing. Então, é muito difícil a pessoa não se conectar com esse vendedor. Então, ele é um pouco mais sangue no olho, mas ele usa essa estratégia, tá sempre atrás. E outras legal. pessoas que a gente tem aqui vêm dessa parte da empatia, de gerar conexão, de se colocar no lugar do advogado, mas é uma venda um pouco mais emocional. Então, a gente tem dessas duas formas e as duas funcionam muito bem. Porque família, por exemplo, direito de família, o advogado ele entende que ele precisa ser mais empático, ele precisa atingir mais no emocional, então a gente pode vender para ele no emocional também. Legal. Previdenciário, a mesma coisa.
Então, são essas pequenas coisas que a gente vai ver que faz diferença. Em empresarial, é mais estratégico. Sim. Então, você tem que ser mais sangue no olho, você tem que falar de dados. Então, isso que a gente vai levando em consideração e vai definindo. Olha, essa pessoa X aqui vai conseguir vender para ela. Essa daqui, a pessoa Y, vai sair melhor. Então, é nisso que a gente leva em consideração aqui também. Legal. Algo que eu percebi, a gente está falando aqui de serviços jurídicos. Independente da estratégia que o vendedor tem, ele tem que transmitir confiança. Se ele não transmitir confiança para aquele cliente, dificilmente ele vai fechar a venda. Então, por isso que faz toda a diferença, né? Voltando para a pergunta, faz toda a diferença. O vendedor que ele se mostra inseguro, ele não conhece aquilo que ele está falando, ele não transmite confiança para o cliente, a chance dele fechar é muito baixa. Porque a gente está falando de um serviço que exige uma confiança. A pessoa está contratando um advogado, ela não está comprando algo, né, na Amazon ali. Então, a ainda confiança... tem esse peso muito forte. Exatamente, tipo, tem. É como um médico, alguma coisa assim. Você não vai fazer cirurgia com um médico que gagueja, tipo, na hora de explicar a cirurgia para você. Ou treme, né? O cara tá nervoso para te atender. Não, então, essa cirurgia é muito... Você não vai fechar com esse médico, você não vai fechar com o advogado que está fazendo isso também, né? Cara, e tem que ter mentalidade de vendedor, né? Eu sempre falo aqui, sempre quando eu vou dar treinamento pro meu time, eu sempre falo, cara, você tem que acreditar em 3 coisas. Você tem que acreditar em si mesmo. Você é o melhor vendedor da TreeMind. Você é o pica das galáxias. Você é o melhor. Você tem que acreditar no produto que você está vendendo. Então, o marketing, o que eu estou te oferecendo, ele vai resolver o teu problema. E você tem que acreditar na empresa que você trabalha. Ou seja, eu sou um bom vendedor, eu vou te vender esse serviço e a gente vai te entregar o que eu estou acordando com você. Então, se você acreditar nessas 3 coisas, mentalizar isso, você vai se tornar um vendedor cada vez melhor. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Lembrei de uma situação, agora eu li um livro, agora recente, do 3R, chama-se 1 bilhão de motivos. Você já ouviu falar? São tributaristas, acho que eles são lá do Rio Grande do Sul. Eduardo Bitela, até botei aqui, e Michael, Michael Soares, enfim. E é um livro que enfim, sendo bastante vendido e tal. Até eles foram dar uma entrevista no Primo Rico, e aí eu acabei conhecendo, achei interessante. Eles fazem restituição tributária, basicamente, eles falam da metodologia, né, 3R deles, que é reorganizar, recuperar e reduzir. Aí no final do livro, eu recomendo até para os advogados que estão nos ouvindo, livrozinho legal, simples, assim, tal, bem a história deles, bem bacana, a história dos caras é muito bonita, mas eles colocam as perguntas que os vendedores fazem. E aquilo me remeteu a outros diversos caras que eu já vi falando sobre isso, inclusive Flávio Augusto e tal, que é basicamente o processo de treinamento, né, a capacitação desses caras. Então, em resumo, cruzando aqui, né, os caras que estão falando de restituição tributária e outro que está vendendo curso de inglês, uma coisa que é comum é o treinamento. Então, um cara bem treinado, sabendo quais perguntas são as perguntas que vão, de fato, gerar conexão, gerar impacto e vão fazer com que ele, né, entre no negócio do cara, perguntas poderosas, que geralmente são 3, no máximo 5, fazem toda a diferença. Então ele coloca, inclusive, no final do livro, quais perguntas ele faz e dá para ver claramente no que ele bate. Toda pergunta, geralmente é a relação ali do caixa. Você sabe que esse imposto aqui, você sabe que reduzir isso aqui, sabe que organizar isso aqui vai gerar mais caixa para o seu negócio, você sabe que isso aqui vai gerar mais isso aqui. Então o tempo todo ele estava falando aquilo que o empresário queria ouvir. Então eles foram aperfeiçoando o processo de venda e no final eles contam, né, o quanto isso gerou efeito. Por que eu toquei nesse ponto? Porque assim, mesmo o vendedor mediano, vamos colocar assim, um vendedor mediano, porque senão você vai ficar falando, puta, então tem que encontrar só os melhores. Você não vai encontrar só os melhores. Você vai crescer uma equipe de vendas, você vai ter que lidar com os medianos. Como é que você faz para um mediano gerar negócio? E às vezes tão bom, principalmente se ele for disciplinado, quanto um baita vendedor.
Método. O processo tem que estar muito bem definido. Então, quando você testa o método, a gente já viu isso aqui na prática, né? A gente já teve vendedor aqui que surpreendeu. No primeiro mês, o cara vendeu coisas que nem eu e nem a Ju teríamos vendido. Então, o cara vendeu. Por quê? Porque o método estava muito claro. O cara engoliu a metodologia e, pum, cuspiu ela, jogou para frente. Sabe? Então, foi bem legal, porque a gente falou, cara, como é que o cara fez isso no primeiro mês? Explica. Daí a gente, eu acho que aquilo que a gente está ensinando está fazendo um pouco de sentido. Então, cruzando essas duas referências, inclusive com o livro lá que eu recomendo, para mim, fechou uma chavinha. Você falou, cara, se o treinamento for bom, você vai estar bem, você vai até conseguir vender. Vendedor bom, vendedor mediano vai vender, mas se for ruim, esquece. E essa é uma chave que a advocacia não virou ainda, que vendas é técnica. Vendas Sim. não é lábia. Isso que eu ia falar. Isso ainda está muito cru Não é na talento, cabeça. né? Tipo assim, você não nasce vendedor. Sim. Tem a pessoa que vai nascer com uma skill social, Sim. que vai ajudar. Mas esse cara, digamos que tem uma pré-habilidade já para isso, versus um cara que não tem, mas que tem método, que tem técnica de vendas, esse cara vai ganhar. Treina, Exatamente. né? Sim, É exatamente isso. Se você se garantir só porque eu sou muito boa em comunicação, mas eu não treino meu produto, eu não uso gatilhos, né? Eu não tenho um método, com certeza o vendedor que nunca se achava vendedor, ele vai conseguir vender mais do que você se ele seguir esses passos, né? Bem então, legal. no final, a empresa impacta muito, né? Então, assim, o quanto a gente treina eles dentro do escritório de advocacia não é diferente. Se você tem uma pessoa que vai ser dedicada ao atendimento, você precisa treiná-la constantemente. Aqui na empresa, toda semana a gente treina vendas. Toda semana a gente faz treinamento. Por quê? Porque é técnica. Quanto mais você aprende, mais você aplica e melhor você vai ser, né? Igual na escola. Sim. Você tem português, matemática, geografia, história, desde o primeiro ano que você entra até o último que você sai. Por quê? É treino. Eu ainda vejo muitos que são advocacia do médio para grande, que está virando essa chave. A gente vai montar uma área quer aumentar as vendas, quer trazer mais cliente. Eles pegam o advogado deles que faz petição e quer botar o cara para fazer atendimento também. Ou perguntar para o advogado tradicional, que é super bom no jurídico, e bota ele para fazer venda. Sim. Não vai dar certo. Eles vêm bravos que, mas o cara não está vendendo, não está dando certo, daí ele demite, põe outro. Não vai dar certo enquanto você não treinar esse cara, enquanto você não virar essa chave que ele é um vendedor. E essa palavra dá medo nos grandes advogados, assim. Sim. Falar que eu tenho um vendedor no tá meu time... rebaixando, né? Eu criei uma analogia Nossa. para isso aí. É colocar o nhonho no barril do Chaves. Entendeu? Não entra. Não dá para colocar o nhonho no barril do Chaves. Sim. Tem que ser o Chaves ou alguém muito parecido, assim. Não dá para botar o nhonho lá dentro. Uma das coisas que a Agatha, que estava aqui no último episódio, né, lidera o time de vendas, fez muito legal, foi ela começou a bater, cara, a gente é vendedor. Tipo, se você tá nesse time e você tá no teu LinkedIn, não, eu sou advogado, não sei o que, advisor. Analista jurídico. Cara, não, você é vendedor. Tipo, ou você aceita isso e fala na tua roda de amigos que você é vendedor, ou vaza. E fez caneca escrito, tipo, eu sou vendedor, sabe? Pra virar essa chave na cabeça da galera. Botou na camiseta, no boné. Já tá fazendo venda. Orgulho de ser Pra vendedor. mãe ela fala, eu sou analista jurídico. Cara, o que você tá fazendo de análise jurídica? Você não é analista, você é um vendedor. Tipo, assuma isso. E... Faz bastante sentido mesmo. Aí vem o medo, né? De, o que é o OAB? Cara, não tem nada errado em venda, todo mundo faz venda. Tipo, você não tá todo mundo faz infringindo venda. nenhuma regra da OAB por você se identificar como um vendedor. Me conta aqui nos comentários se alguma dessas dicas podem ser aplicadas para o seu escritório. O nosso objetivo aqui com o Mindcast é conseguir te ajudar a gerar mais negócios dentro da sua advocacia. E se você quer começar o marketing do seu escritório, confira algumas dicas nesse vídeo que a gente vai te indicar. Se esse vídeo foi interessante para você, não deixa de curtir ele aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Mindcast.